Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Desde o começo do Passo da Energia, a gente foi montando um mapa. Primeiro, a gente falou de quem ocupa qual lugar, em cima, embaixo, na horizontal ou na vertical, trabalhando a estratificação. Depois, a gente falou de quem vem antes, quem vem depois e quem prepara o caminho para quem. Quando conversamos sobre a sucessão ecológica. A ideia de hoje é juntar essas duas coisas numa imagem só. Uma metáfora que sirva de guia para você olhar qualquer plantio agroflorestal, desde o dia zero na implementação até o manejo de muitos anos. É o agroecossistema como um tecido de espaço-tempo curvo. Vamos mergulhar fundo nos dois pilares que sustentam um sistema agroflorestal de sucesso: a sucessão ecológica e a estratificação. Mas não será um papo comum. Vamos usar uma analogia com o espaço-tempo, uma imagem poderosa para tentar visualizar a magia que acontece no sistema agroflorestal. Sim, você não ouviu errado. Espaço-tempo como na teoria da relatividade de Einstein, mas acalme-se em seus corações. Não vamos falar de equações complexas, mas a ideia, claro, é simplificar. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. Sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, seu podcast agroecológico. E vamos dar mais um passo da energia. Até agora, tratamos de forma separada a estratificação e a sucessão. Só que na vida real, elas acontecem juntas. O tempo e o espaço se misturam. Assim como na teoria da relatividade, o espaço e o tempo é um tecido único, um espaço-tempo agroflorestal. Dentro dos estudos elaborados por Einstein, o espaço-tempo onde nós vivemos não é um palco vazio e rígido, onde os eventos simplesmente acontecem. Ele é uma entidade dinâmica, uma espécie de tecido maleável, e coisas como o Sol, a Terra, você e eu somos matéria, e não estamos só sobre esse tal tecido, mas fazemos parte dele interagindo com ele. Quando colocamos uma quantidade de matéria ou energia nesse tecido, algo extraordinário acontece. A matéria o deforma. Imagine uma cama elástica perfeitamente esticada. Se você colocar uma bola de boliche no centro, ela vai criar uma depressão, uma curvatura ao seu redor. Essa depressão é o que chamamos de gravidade. Curvar na relatividade geral é isso: criar uma geometria diferente no espaço-tempo, ao redor de um corpo massivo. E é essa geometria curvada que define os princípios que outros objetos seguirão. A Terra não está presa ao Sol por uma força invisível. Ela está simplesmente seguindo o caminho mais reto possível, chamado de geodésica, no espaço-tempo, curvado pela enorme massa do Sol. Na física moderna tem até uma frase famosa: a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo diz à matéria como se mover. Aqui no nosso sistema, quem faz esse papel da matéria é a biomassa. As espécies que você escolhe, a densidade de plantio, a arquitetura da copa, as raízes e a quantidade de matéria orgânica no chão. E junto com isso vem, claro, o manejo. As podas, os desbastes, os novos plantios, a forma como você mexe nesse conjunto vivo. Tudo isso somado diz ao espaço-tempo agroflorestal como se organizar, quem vai ocupar qual extrato e em qual momento da história daquele sistema. Vamos imaginar então um tecido vivo que se expande e se contrai,
que se enruga e se alisa, que tem fios que vêm de baixo, de cima e que se entrelaçam no meio. Esse é o nosso agroecossistema. Agora, pense no tempo não como um relógio linear, um tic-tac irreversível, mas como uma força que pode ser dobrada, comprimida, acelerada ou desacelerada dentro desse tecido. É isso que fazemos na agrofloresta. Nós curvamos o espaço-tempo. O primeiro pilar, a sucessão ecológica, é o que curva o tempo. Na natureza, um capim leva anos para se tornar uma mata. É um processo lento, uma sucessão de espécies pioneiras, secundárias e clímax que vão se substituindo. Na agrofloresta, nós não temos 400 anos. Nós temos fome, temos contas a pagar, temos a necessidade de colher. Então, o que a gente faz? Nós aceleramos o tempo. Plantamos no mesmo dia, no mesmo canteiro, espécies que representam décadas de sucessão natural. É como pegar uma linha de tempo de 500 anos e dobrá-la, fazendo com que todas as etapas, a herbácea, o arbusto, a árvore de sombra, a árvore grande, coexistam desde o início. Quem vem antes, o capim, a mandioca, a abóbora, está lá. Mas quem vem depois, como o ingá, o ipê, até uma semente de jatobá, também está lá, só que em miniatura, esperando a sua vez. No manejo, quando você roça o capim, você não está voltando no tempo. Você está liberando espaço e luz para acelerar o tempo da espécie seguinte. Você está, digamos, passando a fita mais rápido. Você é o arquiteto do tempo nesse sistema. O segundo pilar, a estratificação, é o que curva o espaço. Ao invés de pensar no seu plantio num plano horizontal, bidimensional, nós precisamos pensar em andares, em 3 dimensões. Mas vamos além. Curvamos esse espaço também. A raiz profunda do baru, que busca água lá embaixo, não está separada da raiz superficial da batata doce. Elas se relacionam no espaço curvo, onde o subsolo e a superfície são conectadas pelo fluxo de nutrientes e pelos quilômetros de filamentos de fungos. A copa da aroeira pimenteira no extrato alto cria um microclima úmido e protegido para que uma muda de cacau, sozinha, no sol pleno, sofreria. A aroeira está literalmente curvando o espaço ao seu redor, modificando a luz, o vento, a umidade para outras vidas. É como se cada planta tivesse um campo gravitacional próprio, atraindo e repelindo outras, criando nichos. Nós, ao desenharmos o sistema, colocamos as espécies não só pelos seus tamanhos, mas pelas funções ecológicas que exercem nesse espaço tridimensional e dinâmico. Quem ocupa o alto, o meio, o baixo e também quem ocupa o antes, o durante e o depois. Dominar esses 2 pilares é entender que você não é simplesmente um plantador de árvores. Você é um regulador de processos ecológicos. Você está constantemente dobrando e costurando esse tecido vivo de espaço-tempo, criando um espaço onde a produção de alimentos e regeneração da floresta são 2 lados da mesma moeda, 2 fenômenos entrelaçados nessa relatividade agroflorestal. Isso exige uma observação afiada, porque cada lugar tem sua própria gravidade, seu solo, seu clima e a sua história. O que curva o tempo num vale úmido é diferente do que curva no cerrado, e essa diferença pode estar em poucos metros de distância, como por exemplo é meu caso aqui. Parte do meu sítio sofre com a seca pesada, e outra metade consigo aproveitar a borda úmida da mata. E é aí que a agrofloresta acontece, quando a sucessão e a estratificação se encontram. A estratificação não é estática, ela muda e se adapta com o tempo. A bananeira, que era o teto do sistema no ano 1, no ano 3 já será sombreada por um ingá. Ela se moveu no nosso tecido espaço-temporal, de um extrato dominante para um intermediário. A abóbora, que rastejava no chão e era uma pioneira, desaparece, e seu lugar é ocupado por muito gengibre e açafrão da terra com suas folhas largas perto do chão. E estamos agora com um trabalho de renovação
do nosso sistema. Tá? Então vamos fazer uma poda nele. Então o IP ele é extrato emergente, então o extrato emergente fica acima de todas as plantas. Então vamos fazer a poda para que ele possa subir ainda mais e com isso fazer o menos sombra possível aqui no nosso sistema, nas nossas plantas aqui de ciclo curto, que estaremos aqui fazendo uma renovação do sistema e potencializando ainda mais essa área. No dia 0, na implantação, você chega no seu terreno, seja ele um pasto degradado ou uma capoeira. Você já está pensando no tecido. A primeira dobra no tempo, você insere as espécies do futuro, junto com as do presente, que é a maior parte dos nossos alimentos. Você abre berços para as árvores nativas de crescimento lento e entre elas um espaço curvado para aproveitar a luz lateral. Você planta bananeiras, mandioca, milho e feijão. Você já estabeleceu múltiplos estratos desde o início e múltiplos tempos. O seu desenho no espaço é, na verdade, um roteiro no tempo. Nos primeiros meses no manejo, sua principal ferramenta de curvar o tempo é a roçada. O capim e as pioneiras espontâneas, o passado ecológico do local, crescem. Podemos arrancar elas pela raiz ou simplesmente roçá-las. Ao fazer isso, você adiciona matéria orgânica, um evento no espaço do solo. E mais crucial, você libera a luz. Essa luz liberada é como se você desse um pulo no tempo para as espécies subsequentes. A muda de ingá, que estava quase parada, recebe um pulo de crescimento. Você está guiando a sucessão. E a cada poda ou roçada você observa como os estratos se reorganizam. O que ganhou altura, o que precisa de mais luz, o que está criando sombra para outra. Após alguns anos, se esse for o seu foco, no manejo de consórcios maduro, o tecido está denso. Os estratos superiores das árvores já estão formados. Agora, a sucessão acontece majoritariamente dentro desses estratos. A luta por luz é no subbosque. Aqui, o manejo é mais seletivo. Você pode podar um galho de árvore para curvar o espaço novamente, abrindo uma clareira temporária que permite o desenvolvimento de um novo ciclo sucessional no extrato médio, como a introdução de um cacaueiro ou de um café sombreado. Você colhe produtos dos estratos altos, como frutas e madeiras, médios, como frutas e palmito, e baixos, ervas medicinais e tubérculos. Mas a cada colheita, você está também manejando o tempo. Colher uma banana é abrir espaço. Colher umas varas de taioba é estimular um novo broto. A metáfora do espaço-tempo curvo serve para você nunca olhar para um sistema agroflorestal e ver plantas paradas. Elas estão sempre em movimento e em transição. Uma muda não é só uma pequena árvore no espaço, é uma árvore adulta no futuro, ainda comprimida no presente. O capim não é um invasor a ser exterminado com veneno. É uma fase do tempo ecológico que, quando manejada, vira combustível para acelerar a próxima fase. Então o extrato que a gente fala não é a altura da planta, é a necessidade de luz de cada planta, né? O quanto de luz que ela quer receber, que aí isso está ligado, relacionado, né? Tem a ver com o lugar de onde ela vem. Que é, por exemplo, o abacate. Né? O abacate é uma planta de extrato alto, né? Que tem o emergente, que é o mais alto, o médio e o baixo, né? Só que o abacate ele é de uma região lá no México, né? Que uma floresta é bem alta, né? Então na terra de alto, na terra de gente grande, ele é uma planta de extrato alto. Na terra de planta grande, ele é uma planta de extrato alto, né? Aí a goiaba, né? Ou então, por exemplo, a acerola, né? A acerola vem da América Central, né? Aí, onde ela tá, é uma região bem seca, assim, né? E aí todo mundo fica baixinho. Aí na terra de baixinho, na terra de plantas baixas, a acerola é uma planta de extrato alto, né? Agora se a gente traz a acerola para cá, né, e planta ela embaixo do abacate, ela não vai aceitar isso, né?
Então o extrato ele não é a altura da planta, né? O extrato é a necessidade de luz de cada planta, está relacionado ao lugar de onde a planta vem, né? Quando a gente fala de estratificação, você talvez tenha imaginado uma foto, um corte vertical do sistema num certo momento. Dá para até desenhar no papel. Aqui em cima, a copa das mais altas. Aqui, uma camada intermediária. Aí embaixo, os arbustos. Mais embaixo, as rasteiras. Quando a gente fala de sucessão, a imagem já é mais parecida como um filme, não é mais estático. O que acontece do primeiro ano para o segundo, terceiro, 10º, tem as que entram em qual cena, quem sai, quem some e quem fica. O truque agora é juntar a foto com um filme num só raciocínio. Cada plantinha que você coloca ali tem um endereço no espaço, que é o extrato, e um momento na história, sua fase de sucessão. E isso tudo é que cria a curvatura do sistema. Ao planejar seus extratos, você está desenhando uma geografia tridimensional, criando uma paisagem de captura onde a luz, que antes caía reta, agora encontra obstáculos no dossel. Parte é absorvida, mas outra parte é filtrada e desce mais suave para os estratos mais baixos. E assim por diante, um efeito cascata, até que quase nada daquela energia inicial chegue ao solo de forma agressiva. A energia foi convertida em vida, em processos, em fotossíntese, em biomassa. As pioneiras que você plantou no início, elas são rápidas. Criam sombra, melhoram o microclima, protegem o solo. Mas elas têm um ciclo de vida. E é aí que a sucessão entra. Enquanto essas pioneiras cumprem seu papel, você já introduziu na sombra delas as espécies secundárias e até mesmo as clímax. E aqui entram escolhas bem concretas. Quão adensado você vai plantar? Quanta biomassa barata você vai jogar ali, sabendo que parte dela é para podar, roçar, jogar no chão e não para colher? Que tipo de extrato você quer ver preenchido logo no primeiro ano? Muito extrato baixo produzindo comida rápida, muito extrato alto fazendo sombra e madeira, ou um equilíbrio entre esses dois? Em um sistema simples, os raios de sol passam reto e batem no chão. Imagine agora uma agrofloresta bem plantada, como aquelas festas juninas, aquelas bem cheias de penduricalhos, panos, redes e bandeirolas. A luz que entra por cima e vai batendo em tudo quanto é coisa. Folha de eucalipto, folha de ipê, folha de samaúma, folha de café, copas de árvores pequenas que estão esperando o seu tempo, galhos e troncos por toda a parte. Cada batida é uma oportunidade de transformar essa luz em açúcar, açúcar em fibra, fibra em raiz, raiz em vida dentro e fora do solo. Percebe a diferença? Cada espécie tem uma trajetória diferente nesse tecido espaço-temporal do agroecossistema. Algumas são curtas e rápidas, outras longas e lentas, outras são meio termo. Umas atingem estratos altos, outras ficam sempre embaixo. E o mais legal, elas coexistem e interagem. As linhas acontecem simultaneamente no tempo. Então, se olharmos para uma certa altura, que é o extrato, em um certo momento do tempo, podemos ver quais espécies estão lá ocupando aquele ponto. Traduzindo para a agrofloresta, uma árvore de grande porte faz uma alteração significativa no tecido do ecossistema. Oferece sombra, retém umidade, suas raízes mudam o solo. Ela exala substâncias por toda parte e ainda abriga vários bichos. Tudo isso beneficia algumas espécies ao seu redor e dificulta a vida de outras. Espécies que gostam de ficar sombreada no subbosque vão orbitar essa árvore grande, felizes da vida, crescendo bem ali embaixo. Já as espécies muito amantes de sol pleno talvez não consigam prosperar tão perto. Elas vão preferir cair fora daquela sombra. Assim, o campo gravitacional daquela árvore organiza quem fica por perto. Outro exemplo são as bananeiras, que criam um microclima mais úmido e fresco.
o que facilita a vida de helicondas, gengibres nativos e samambaias. São plantas que se dão muito bem nesses ambientes criados, por exemplo, por uma bananeira. Por outro lado, esse mesmo ambiente afasta um capim colonião, ou até mesmo o milho que queria sol forte. Então, o que estamos dizendo é que cada componente no agroecossistema influencia os outros via ambiente. Isso é literalmente a essência de se trabalhar com sucessão e estratificação. Você não vê duas plantas isoladas, mas sim como peças interligadas num tabuleiro 4D. 3 dimensões espaciais e mais o tempo. Quando você planeja um SAF, você meio que tece esse tecido, escolhendo as espécies que irão preencher cada pedaço ao longo do tempo. Se você deixar buraco, ou seja, um vazio em algumas camadas ou época, a natureza vai lá e preenche com algo por você. Muitas vezes plantas espontâneas que talvez você não queira tanto, ou simplesmente subutilização do espaço e luz. Então, com essa ação, é melhor você intencionalmente ocupar todos os nichos com algo útil ou benéfico, concordam? Se vai ter sol batendo direto no chão por 6 meses, por que não preencher com uma melancia ou amendoim forrageiro, em vez de deixar nascer braquiária? Se depois de 3 anos, quando a copa das frutíferas fecha, vai morrer aquela forragem de sol. Já no manejo do dia a dia, você acorda, toma o seu café, pega a sua ferramenta e entra na agrofloresta. Como é que você lê o sistema com essas lentes? Em vez de olhar só planta por planta, pense em superfícies. Onde é que ainda tem buraco de luz? Onde o solo aparece demais, esquenta demais ou fica exposto? Onde é que a sombra está pesada, uma sombra fria, úmida demais, a ponto de atrasar demais culturas de sol, ou favorecendo fungos em excesso? Esses buracos de luz e bolsões de sombra são sinais de uma curvatura desigual. E esse olhar vai ajudar muito quando a gente for falar mais sobre poda. Se tem buraco de luz demais, é sinal de que ali o espaço-tempo está esticado, plano demais. Falta biomassa, falta planta ocupando estrato, falta presença de raízes. A leitura prática é: preciso plantar mais, preciso jogar mais semente, preciso trazer espécies rasteiras de ciclo curto, talvez adubadeiras baixas para cobrir esse solo. Se tem sombra demais um lugar onde você quer hortaliça de sol, é sinal de que a curvatura está exagerada para um lado. A leitura prática é: cedo ou tarde, alguém vai ter que ser podado, rebaixado ou até retirado. Aqui nós tem ipê, nós tem burana, né? Tem mogno, tem cajá, tem pau-balsa e outros tipos de ave. E aqui para ave de serviço aqui nós tem a moringa, né? Cajueiro, mangueira, que é o que vem mais bem aqui no nosso sistema, né? Sem irrigação. E tem a tibaúba também, ó. Essa tibaúba aqui foi plantada no começo desse inverno que nós passamos agora. Está com uns 4 meses que nós plantamos ela. Foi de muvuca de semente junto com o cajueiro, né? E aqui nós temos outro jatobá. E continuando aqui mostrando o nosso sistema. E aqui nós temos um grande ipê, né? O ipê foi plantado de muda, não foi de semente, trouxemos logo a muda. O ipê foi feito no começo desse plantio, né? Dessa área, né? E é isso aí, nós estamos compartilhando um pouco aqui só para você ver como isso aqui é um sistema que está dando certo. Isso aqui é um experimento da Coringa, né? Aqui nós fizemos esse experimento e nós estamos vendo que dá certo e nós estamos até pensando até ir fazer outros plantios desse jeito, né? Porque a irrigação é uma coisa muito caro, né, para nós. Eu vou apresentar ele aqui um pouco para vocês verem, né, como essa aqui é uma ave muito top do nosso sistema, né? Que é uma glericídia. Isso é uma ave que a gente poda ela sem medo, sem pena.
porque ela rebrota muito bem sem necessidade de água, né? Para um objetivo prático, na organização do seu sistema, a gente usa as porcentagens ideais de preenchimento para cada camada de um sistema maduro. Esses números são uma meta final, um ponto de equilíbrio onde a luz é capturada com máxima eficiência por cada andar do seu plantio, sem que as camadas superiores sufoquem as inferiores. Isso, claro, na maior parte do nosso Brasil. Pensa assim, cada camada emergente das árvores gigantes deve ocupar por volta de 20% de todo o espaço disponível das emergentes. Isso é o suficiente para dar estrutura e madeira valiosa, sem criar uma sombra excessiva. A camada alta das frutíferas maiores pode ocupar até 40% do espaço, deixando ainda bastante luz passar, e é essa luz que vai alimentar as camadas de baixo. Já a camada média, que é muitas vezes o coração da produção, com uma grande diversidade de frutas, deve buscar ocupar cerca de 60% do seu espaço. E a camada mais baixa de arbustos, herbáceas e raízes pode e deve ser mais densa, buscando um preenchimento de 80% do solo. Você pode estar achando estranho que essa soma passa de 100%, mas é porque estamos falando do espaço por camadas, não da área inteira do solo. E não vamos cansar de lembrar que esses números são uma ideia e devem variar de acordo com o ambiente, necessidades e capacidades de manejo, e claro, o quanto você tem para investir. A chave prática está em como chegar lá. Um sistema recém-plantado deve começar o oposto, o mais fechado possível. Você planta tudo mais denso, especialmente as espécies de suporte, para rapidamente cobrir o solo, suprimir ervas competitivas e criar um microclima mais favorável. Inicialmente, podemos considerar que é um tapete fechado. O manejo é o que conduz esse tapete fechado em direção às porcentagens ideais. Com o tempo, você faz desbastes seletivos, podas de formação e até a remoção completa de algumas plantas pioneiras, ou de suporte que já cumpriram a sua função. Você abre clareiras estratégicas na copa para que a luz chegue onde é necessária. Esse processo contínuo de poda e desbastes é o que vai afinando o sistema, direcionando a energia para as espécies produtivas de cada extrato e ajustando a peneiração de luz até chegar no ponto de equilíbrio produtivo. Você não planta a porcentagem final, você a esculpe com a motosserra e tesoura de poda ao longo dos anos. Percebe como isso muda a qualidade do manejo? Não é só vou podar porque cresceu demais, é vou redistribuir a curvatura do sistema, abrir um pouco o caminho da luz para esse extrato que está ficando sufocado e aumentar a intercepção em outro lugar que está vazio. Cada poda é uma mexida nesse mapa de curvas. Quando você corta a copa de um guandu mais alto, você não está só derrubando o galho, você está abaixando o extrato onde ele atua, jogando luz que antes era capturada a 4 metros para a altura de 2, 3 metros, abrindo passagem para uma frutífera que estava lá embaixo, implorando por mais luz. Pensando em um exemplo concreto, um canteiro de hortas no meio de uma agrofloresta. No primeiro ano, você precisa de bastante luz ali. Então, você faz podas mais fortes nas pioneiras ao redor, abrindo uma janela de céu, deixando o sol entrar. Conforme o sistema for fechando, as árvores forem crescendo, a sombra vai aumentando. Você precisa olhar para esse pedacinho como um vale no tecido do espaço-tempo. Você pode decidir por mover o seu canteiro para outro lugar, um lugar mais jovem, onde a curvatura ainda é mais suave. Ou então pode abrir um corredor de luz com podas mais radicais. Em outro momento, o desafio é o contrário. Você tem um pedaço de pasto seco encostando na sua agrofloresta. O vento quente vem dessa direção. O sol da tarde incide forte. Ali, a sua missão é aumentar a curvatura, puxar copa, sombra, madeira, raízes naquela região,
avançar com espécies pioneiras altas, bambus, cercas vivas densas, palmeiras que vão funcionar como uma parede, um paredão de gravidade puxando a luz, o vento e a umidade para dentro do sistema. Você está literalmente mudando o microclima com as espécies que escolhe e com a forma como a maneja, e a gente já falou muito sobre microclima por aqui. Temos episódios dedicados a só esse tema. Essa leitura espaço-temporal também ajuda a planejar o que vai ser colhido e quando. Uma mandioca que você colhe no final do primeiro ano abre, de repente, um vão de luz no extrato mais baixo. Se você já tem na cabeça o filme da Sucessão, esse vão não está vazio. É uma oportunidade que já estava planejada. Talvez você tenha semeado acerola, mamão ou uma goiaba, ou até outra planta que vai ocupar aquele espaço logo em seguida. Talvez ali seja um lugar para o café, abrindo sol para ele crescer nos primeiros anos, mas que aceita uma sombra um pouco mais forte quando está adulto. A colheita é um evento que mexe no espaço, mas também que faz sentido dentro da linha do tempo do seu sistema. A mesma coisa vale para desbastes maiores. Uma hora, algumas árvores vão estar competindo demais entre si no extrato alto, uma jogando sombra pesada na copa da outra. Se você conhece o papel histórico de cada espécie ali, fica mais fácil de decidir quem sai. Uma árvore de madeira que você plantou sabidamente para ser cortada daqui a 15 anos para virar tora ou lenha é uma curva temporária. Ela existiu para puxar luz e construir solo até certo ponto, mas não é ela que vai ficar como dossel definitivo. Cortar essa árvore no momento certo é como ajustar o espaço-tempo ao seu redor. A beleza, então, é que nada disso é estático. Na física, as geodésicas são linhas desenhadas no espaço-tempo que também está em movimento. Na agrofloresta, as linhas de luz, sombra, vento e água também dançam. Uma poda hoje desenha uma curva que vale por alguns meses. A rebrota vai redesenhar uma curva daqui a um ano. A queda de uma árvore em uma tempestade pode mudar tudo de repente. O manejo é, então, uma conversa contínua com esse tecido vivo. Você observa, entende onde as curvas estão exageradas ou insuficientes e age. Quando você pensa assim, aquelas categorias que pareciam separadas, o extrato emergente, alto, médio, baixo, rasteiro, pioneira, secundária, clímax, viram coordenadas no mesmo mapa. Você não está mais preocupado em decorar nomes, mas em entender funções. Quem intercepta a luz, onde e quando, quem prepara caminho para quem protege o solo em qual fase, quem segura a umidade, quem oferece flor em qual época do ano, quem alimenta qual tipo de micro-organismo. Em uma agrofloresta, com o sistema já começando a amadurecer, por volta dos 10 anos de idade, você entra dentro dela e sente o clima diferente. O chão é mais frio, mais úmido, menos barulho de vento e mais canto de passarinho. A curvatura ali está mais intensa, muita copa, muita densidade. Isso não significa que acabou o trabalho de manejar. Significa que a partir de agora sua atenção vai muito mais para os detalhes. Pequenas clareiras, janelas de luz desenhadas com cuidado. E os replantios pontuais em estratos que começaram a rarear. Talvez você perceba que num certo corredor o extrato médio está ficando pobre, porque algumas árvores cresceram rápido demais e pularam direto para o extrato alto. O que fazer? Nesse caso, você pode introduzir arbustos de frutíferas naquele meio, como araçá, pitanga, amora ou arbustos adubladores que aceitam sombra parcial. Pode usar podas diferenciadas nas copas mais altas, para deixar pequenas frestas de luz chegando exatamente na altura que você quer estimular. Essa é a sutileza de manejar um sistema onde o espaço e tempo estão entrelaçados. Em outra parte dessa mesma área, você encontra um jovem plantio paralelo, implantado há pouco tempo. É como ver o começo do filme ao lado do fim. Ali, a curvatura ainda é leve,
muito sol batendo no chão, muita oportunidade de plantar mais denso, de fazer consórcios mais corajosos. A experiência em sistemas maduros te ajuda a enxergar o que vai acontecer com esse jovem sistema daqui a alguns anos. E isso volta para o planejamento. Em vez de ter medo de plantar apertado demais, você sabe que boa parte daquela biomassa vai virar poda, vai virar cobertura de solo e vai virar lenha ou madeira. E que as podas, mesmo que drásticas, são parte do roteiro. Essa forma de pensar também protege você de cair em armadilhas comuns, como tentar encaixar um modelo ideal de agrofloresta em qualquer terreno. Se espaço e tempo estão sempre juntos, não existe uma receita pronta. Existe um jeito de olhar. Um lugar pode ter muito vento, então você precisa curvar esse vento primeiro com barreiras vivas antes de pensar na produção mais sensível. Outro lugar pode ter um sombreamento natural vindo de uma mata ao lado. Então ali, a curvatura já vem pronta de um lado e você só completa do outro. No fim das contas, o agricultor ou a agricultura agroflorestal virou uma espécie de tecelão de tecido do espaço-tempo. Cada muda que entra, cada semente que você joga, cada poda que você faz, cada árvore que você resolve tirar ou deixar é um ponto nesse tear. O resultado não é só bonito de ver. É mais comida em menos área. É mais vida que volta. É mais água infiltrando, menos solo indo embora, mais resiliência frente aos extremos climáticos e mais autonomia para quem planta. Na verdade, eu sou agricultor agroflorestal, mas que consigo enxergar os padrões de cores, de luz e sei trabalhar com densidade, diversidade, sucessão e estratificação. Isso funciona na composição dos arranjos para diversificar com as plantas o cenário. E aí eu tenho para mim olhar e contemplar o meu jardim, com espécies arbóreas crescendo, com espécies alimentares, com espécies que servem para alimentar também os animais, servem para multiplicar para outras partes, recuperando o solo, olha, tudo coberto, tudo forradinho, tudo podado. A colheita também é um evento temporal que você precisa antecipar. Se você colhe uma árvore inteira sem ter uma sucessora pronta para aquele nicho, você cria um buraco não só no espaço, mas no tempo. A luz volta a cair reto naquele ponto, o solo fica exposto, o sistema regride localmente. A arte está em planejar a sucessão de forma que, quando uma planta for retirada, outra já esteja ocupando, pelo menos parcialmente, aquele espaço vertical, mantendo a eficiência e sua função. Para trazer isso, então, ao nível mais simples possível, queremos resumir numa sequência de perguntas que você pode fazer sempre que olhar o seu plantio, seja ele recém-implantado ou seja ele um bem encorpado. Onde a luz está batendo hoje? Quem está capturando essa luz? Quem poderia estar capturando e não está? Por que eu ainda não plantei ou deixei de manejar? Quais são as consequências disso para o solo? Para a água, para o clima, para a produção que eu quero tirar daqui 1, 10, 5 ou 15 anos? Se você respondeu essas perguntas pensando ao mesmo tempo nas alturas e nos tempos, você está treinando seu olhar para enxergar o tal tecido espaço-tempo da agrofloresta. E com o tempo, isso vira reflexo. Você passa num corredor da roça, vê o chão aparecendo, já sente o incômodo. Ali, o espaço está plano demais. Você vê uma frutífera cheia de flores, mas coberta por uma sombra muito pesada de uma pioneira que já cumpriu seu papel. E sente na hora. Ali tem curva demais segurando luz que já poderia ir para outra planta. Esse episódio é um convite para você brincar com a imagem. Da próxima vez que estiver no sistema agroflorestal, seja o seu ou de alguém, tenta imaginar as linhas de luz entrando, descendo em direção ao solo. Vai acompanhando mentalmente por quais folhas ela passa, em qual altura, em quais horários do dia. Tenta imaginar o filme.
como era esse lugar no primeiro ano, como foi mudando do segundo para o quinto ano. Se nada for feito, como pode ficar daqui 10 anos? E se você intervir agora, com uma poda, com um plantio, com um desbaste, como é que esse filme muda? A estratificação te dá a noção do palco. Quem está em qual lugar, em qual altura, compondo o cenário em 3 dimensões. A sucessão te dá o roteiro. Quem entra em qual cena, quem sai, quem cresce, quem some, quem deixa o rastro da matéria orgânica, de sombra, de raiz. Juntas, as duas te dão as regras de um jogo em que a energia solar é a moeda principal, e seu trabalho é fazer com que ela viaje o máximo possível pelas plantas antes de tocar o chão. Se lá no começo você aprendeu estratificação e sucessão como conceitos separados, quase como matérias diferentes, a ideia então é deixar que elas se fundam em uma coisa só. Não existe plantio só no espaço ou só no tempo. Todo plantio é espaço e tempo. O que você está plantando hoje não está separado de onde você está plantando e de quem já estava ali. E o que você maneja hoje não existe separado do que você quer colher amanhã e do que vai ficar de herança para que muitos e muitos anos. Se você guardar essa imagem na cabeça, não como um dogma, mas como uma brincadeira séria, ela pode te acompanhar na roça por muitos anos. Toda vez que o sol bater no seu rosto enquanto você está com a enxada na mão, lembre-se, cada raio que bate em você é um raio que poderia estar batendo em uma folha. E é você quem escolhe, com as espécies, com a densidade, com o jeito de podar e de colher, qual vai ser o caminho desse raio dentro do seu agroecossistema. Não existe monocultura que chegue aos pés dessa complexidade maravilhosa. E apesar de parecer complexo, quando a gente vê como um tecido contínuo, fica um pouco mais lógico e intuitivo. A sucessão e a estratificação podem ser aplicadas em qualquer lugar, qualquer bioma, respeitando, claro, as espécies de cada contexto. Você pode montar sistemas agroflorestais no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia, na Mata Atlântica e nos frios pampas. Em todos os lugares teremos o mesmo conceito, de plantar espécies pioneiras primeiro, colocar espécies de portes distintos juntas e respeitar o tempo de cada uma. Muda-se os nomes das plantas, mas não os princípios. Se estiver no sul, talvez em vez de banana, use árvore do mate, ou alguma outra leguminosa arbórea rápida para cobrir. Use ervilha, aveia, como adubo de inverno no lugar de feijão guandu que gosta de calor. Se está no Nordeste semiárido, vai usar sorgo no lugar do milho, feijão de corda no lugar do comum. A sombra do pequi pode substituir uma moita bananeira, a palma forrageira cobrindo o solo e espécies da caatinga para longo prazo, como os juazeiros e umbuzeiros. Mas sempre pensando, quem cobre o solo agora, quem vem depois, quem faz sombra para quem prepara nutriente para quem. Cada agrofloresta é como uma galáxia de espécies, dançando na curvatura do tempo. Nós, agroflorestores, somos parte dos arquitetos desse espaço-tempo num pedacinho de mundo. Quando planejamos e plantamos sistemas agroflorestais, é como se estivéssemos esboçando as linhas nesse universo em miniatura. Colocamos ali as estrelas mais jovens, as estrelas de meia-vida e as grandes gigantes ancestrais centenárias. No início, nosso universo está caótico, mas cheio de possibilidades. Rapidamente, ele explode em verde, em vida, em um Big Bang de biodiversidade. Com o tempo, vai se autocorrigindo, se organizando em órbitas estáveis. Um ecossistema maduro onde cada elemento encontra o seu lugar. E assim como o cosmos lá fora tende ao equilíbrio gravitacional, nossa floresta cultivada tende ao equilíbrio ecológico, se a gente souber conduzir sem impor monocultura ou desbalanço. Podemos intervir, podar aqui e plantar ali, e o sistema responde, se adapta à nova forma. A cada poda, adicionamos um pouco de energia no sistema, e ele devolve em forma de novas brotações e mais vida. A cada colheita, liberamos espaço para outros ocuparem.
Estamos o tempo todo dialogando com a estratificação e a sucessão natural. Ora, deixamos a natureza orquestrar. Ela traz sementes pelo vento ou surge uma planta inesperada que aproveitamos. Ora, a gente assume a batuta e rege a orquestra, plantando e manejando. A dança no espaço e no tempo. É colher nos primeiros meses sem comprometer a colheita de anos e décadas adiantes. Pelo contrário, é justamente colher hoje porque você está cuidando do amanhã. A sucessão ecológica bem-sucedida muda a nossa sucessão de vida também. A cada ano, colhendo, a cada mudança no sistema, vamos aprendendo, nos alimentando melhor, talvez dependendo menos de insumos externos, recuperando água nas nascentes aqui perto. A agrofloresta é a arte de cuidar do futuro no presente. Quando você olha para o seu plantio como um contínuo no espaço-tempo, tomando decisões hoje de olho nos frutos de daqui 5, 10, 15 anos, você está praticando exatamente isso, cuidando do futuro agora. Açaí no bananal, banana no laranjal, já com couve-flor. Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já com couve-flor. No fim das contas, o recado é: pensa integrado. Altura e tempo, sucessão e extrato andam juntos. Planeje seu SAF como quem compõe uma música longa, com diferentes notas tocando em diferentes tempos, mas que juntas formam uma sinfonia harmoniosa. Cada planta é um instrumento com seu solo momentâneo, mas todas juntas criam a sinfonia do sistema. Eu espero que tenham gostado e até a próxima! Se você gostou deste episódio e acha que mais gente precisa ouvir sobre agrofloresta e agroecologia, compartilhe com os amigos, vizinhos, com aquele tio fazendeiro que ainda duvida dessas misturas de plantas. Deixe seu comentário contando o que achou, suas perguntas ou experiências. Adoramos receber relatos dos ouvintes. Quem sabe sua dúvida não aparece aqui no ar nos próximos episódios. E se quiser apoiar o podcast, temos a campanha na plataforma Apoia-se, ou se preferir o nosso Pix, que é contato@mudafloresta.com. Qualquer ajuda faz diferença para manter o projeto crescendo e vivo, assim como uma agrofloresta precisa de mãos cuidando para florescer. Florestas ou nada. Tem uma floresta no quintal, como o mestre Ernesto ensinou.